está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente boa, hoje sexta-feira, 5 de dezembro, ano 2014, já estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, nossa equipe já tá prontinha aqui, ó, para assessorar você aqui no nosso Debate 93, nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Patrícia Alane, a Mamãe Puguinha, né, o Fabiano Fernandes, o Jair Cardoso, nosso índio, e a equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues e o apoio, claro, hoje da nossa querida Dalvinha. Hoje a Dalva tá cuidando da gente hoje aqui. São 11h03 e está começando o Debate 93 e você fala com o Debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E o ouvinte compartilha e quer saber como fazer, o que ela faz. Ela diz assim: eu voltei aos braços de Jesus depois de alguns anos fora da igreja. Eu estou muito determinada a andar com Deus e a não abrir mão disso de jeito nenhum. Mas ao longo desse tempo eu fiz muitas amizades não evangélicas e me dói o coração imaginar que eu vou ter que me afastar delas. O quanto uma amizade pode influenciar a nossa vida espiritual. Andar com não crentes seria o mesmo que se assentar na roda dos escarnecedores? Como interpretar a passagem de 1 Coríntios 15:33 que diz: não vos enganeis, mas conversações corrompem bons costumes? Por outro lado, como é que eu vou ganhar os meus amigos para Jesus se eu não estiver onde eles estão? Bem, esse é o assunto de hoje. Estamos recebendo pessoas maravilhosas para falarmos sobre esse assunto hoje, pela ordem da escolha dos destaques. Meu querido reverendo Júnior César, gente fina, da Igreja Presbiteriana, Segunda Presbiteriana, em Honório Gurgel. Bom dia, meu caro reverendo, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes que estão em casa, e um abraço muito forte para a Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Que está ouvindo a gente agora. Seu destaque: mas ao longo desse tempo fiz muitas amizades não evangélicas e me dói o coração imaginar que eu vou ter que me afastar delas. Isso é um medo que ela tem? Ela vai ter que se afastar mesmo ou não é bem assim? Olha, Cid, eu escolhi esse destaque porque na realidade não dói somente a ela, não, dói para mim também saber que ela pensa em se afastar de todas essas amizades. É preciso a gente refletir um pouco sobre como Jesus era. A gente hoje segue tantas coisas e esquece de seguir realmente o modelo de vida de Jesus. Então eu queria dizer para o ouvinte que ela segue alguém que foi incompreendido por causa de suas amizades. Jesus foi incompreendido por causa de suas amizades. Jesus, ele andou com publicanos, ele andou com zelotas, andou com pescadores, né? E a gente não tem uma dimensão exata dessa questão de Jesus chamar pescadores, porque às vezes não temos conhecimento da cultura, porque o pescador era alguém que estava lidando diariamente, constantemente com um material que era considerado impuro, né? Então Jesus anda com essas pessoas, Jesus anda com chamados pecadores, certo? O evangelho de Jesus, ele é um evangelho inclusivo. A mudança de vidas, para ele, estava diretamente relacionada ao princípio da convivência e não da exclusão. Então Jesus não era o tipo de pessoa que ele se afastava dos outros para poder se considerar mais santo, né, para não se contaminar. Muito pelo contrário. Jesus era aquele da convivência e por isso ele era criticado. A gente vê Jesus, por exemplo, chamando Mateus e logo em seguida o texto narra Jesus na casa de Mateus com todos os amigos de Mateus, como se fosse um encontro orquestrado, né? E o texto mostra isso. Mateus resolve ser seguidor de Jesus e pega todos aqueles amigos que eram socialmente de vida socialmente reprovável, segundo a época, e vai para um jantar com Jesus. Jesus também é criticado por isso, ou seja, Jesus estava extremamente interessado nos amigos de Mateus, não somente nele, mas naquelas pessoas que ele convivia. Quando ele foi criticado, ele dá a seguinte resposta: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então Jesus era esse tipo de pessoa, tá? Que não se afastava, que se aproximava para poder mudar a vida das pessoas.
Meu caro pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, também está entre nós. Bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos queridos à mesa aqui. Eu quero mandar o meu abraço especial ao Léo, lá da 60 aqui, como você citou, né? Tá lá ouvindo a gente lá no quiosque lá. Um abraço pra você, Léo, obrigado pelo tratamento ontem aí que vocês nos deram. Agora, quando é que você vai levar a gente lá, pastor? Quando vocês quiserem. Pode ser até agora. Não, depois sair daqui eu descarrego você lá, se quiser. Mas vai deixar a gente lá? Eu vou deixar. Não vai pagar nada pra gente lá? Não, eu posso até pagar, deixa a conta paga pra você. Você merece. Você é um cara que merece. Mas eu tô de dieta. Então, por isso mesmo, você merece. Vamos lá, pastor, diga aí. Bem, nessa perspectiva de que o Júnior falou aqui, eu concordo completamente com o que ele está dizendo, com a construção dele, porque é uma interpretação equivocada sobre, por exemplo, o Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão, o homem que não se detém ou que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas para praticar aquilo que essas pessoas estão fazendo. Não está falando de relacionamento, mas tem muita gente que pega esse texto, entorta-o e vai dizer que você precisa manter um afastamento social das pessoas que mais precisam de ajuda. Eu vou dar um exemplo meu, porque eu gosto de usar os meus testemunhos pessoais, porque eu acho que isso vai acabar ajudando, né? Talvez porque eu esteja ficando velho. Nem tanto. Quando eu fui para a faculdade, a minha segunda graduação, eu fiquei um ano inteiro sem falar com as pessoas que eu era cristão. Nem falei que era cristão, nem nada, muito menos pastor. E eu convivia com aquelas pessoas, eu saía com elas, elas bebiam o chopp delas, o cerveja delas, eu bebia o meu refrigerante. Na época podia beber refrigerante, né? Hoje para mim é mais do que pecado. Assim, entendo. Eu saía, conversava com elas, ouvia um monte de barbaridade delas, mas dava o meu testemunho, falava do meu amor à minha esposa, falava do meu apego aos meus filhos, falava da minha fé sem precisar falar da minha religião. E no final de um ano, depois de encontros, a gente estava num grupo grande na frente de um bar, e eu lá tomando minha Coca-Cola e eles a cerveja deles. Isso é o problema deles, né? Nesse sentido. E aí, num dado momento, um amigo meu, o Sami, que há muito tempo que eu não vejo, ele virou pra mim e falou assim: cara, você é muito esquisito, bicho. Você não bebe, diz que ama tua mulher, você é um cara assim. Foi falando tudo que a gente conviveu durante aquele ano todo. Aí ele virou no ápice, ele falou assim: pô, tu parece crente, bicho, na frente dos alunos todos meus amigos. Aí eu falei assim: deixa eu falar pra vocês, eu não sou só crente. Além de crente, eu sou pastor. Quando eu falei isso, aquela coisa toda. Aí eu falei assim: se eu chego aqui falando que eu sou crente e pastor, vocês não seriam meus amigos, porque vocês me excluiriam da roda e do convívio de vocês. Mas por causa desta relação, hoje eu posso falar isso e a gente vai manter a amizade e eu vou poder revelar para vocês Jesus de uma forma na prática da vida, muito menos nas palavras e muito mais nas práticas. Então, eu acho que o Júnior, ele acertou na mosca quando ele vai dizendo isso. A gente tem sofrido de um evangelho meio esquizofrênico, que quer construir a vida sob dois vieses, assim, tipo, a vida espiritual e a vida física, material, quando na verdade nós só temos uma vida, Cid. E eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso me relacionar com os meus vizinhos, sejam eles religiosos ou não, crentes ou não, evangélicos ou não, e a gente precisa se relacionar com o mundo, porque quando na igreja primitiva a sociedade olhou para a igreja e viu aquela convivência, aquele amor, a Bíblia diz que aquelas pessoas ficaram admiradas, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos a cada dia, mas porque eles viam um negócio que eles queriam. Agora, o que as pessoas estão vendo hoje, lamento informar, né? Mas o que as pessoas estão vendo hoje no arraial dito chamado cristão evangélico, não os está admirando positivamente. Pelo contrário, elas está admirando negativamente e até fazendo com que haja repulsa. Então eu acho que nós precisamos incluir, viver, nos relacionar e estar dispostos a sermos verdadeiras testemunhas de Jesus. Porque tem gente aí, vou acabar aqui, tem gente aí com força até na palavra para matar 200, só com o que diz, mas não consegue viver como testemunha, porque testemunha é aquele que dá a vida, não que tira a vida. Então a gente tem que ter consideração em relação a essas coisas. Não tenho dúvida, até porque as pessoas estão querendo mesmo um pouco de atenção, um pouco de abraço.
e não de um dedo apontado acusando. Missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, bom dia, bênção, seja bem-vinda. Muito bom dia, querido Cid, nossos ouvintes amados, nesse dia tão aconchegante, tão gostosinho de friozinho no Rio de Janeiro. Tá bom. Que esse dia seja cheio da presença do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Amém. E que o Senhor possa falar conosco de forma abençoadora. Cid, a irmã ouvinte, ela coloca uma preocupação no seu e-mail. Ela coloca que ela passou muito tempo afastada dos caminhos do Senhor e atualmente ela decidiu que isso não vai mais fazer parte da rotina dela. Mas ela coloca uma perspectiva diferenciada no meio desse caminho. Ela coloca: mas ao longo do tempo eu criei muitas amizades que não são evangélicas e o meu coração dói só de pensar na possibilidade de ter que me afastar deles. Então, o que eu percebi é que ela criou um relacionamento muito profundo com essas pessoas. E ela própria, ela expressa o seu temor dessas pessoas estarem a influenciando de forma diferenciada. Eu concordo plenamente com a colocação do reverendo e com a colocação do pastor, mas a Bíblia diz que o justo precisa ser cauteloso em suas amizades. Então, um ponto é você ter amigos. Totalmente possível. Existem muitas pessoas idôneas na Terra que não são cristãs, pessoas éticas, que andam totalmente de uma forma ética, de uma forma correta, pessoas bondosas, caridosas, piedosas. E existem pessoas que estão dentro da igreja e se comportam de uma forma totalmente diferente. O apóstolo Paulo fala disso, né? Quando ele fala que você não deve se associar com aqueles que se prostituem, ele diz assim: isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos desse mundo, mas com aqueles que estão dentro da igreja praticando essas práticas. Senão seria possível que você teria que sair do mundo para não se associar com essas pessoas. Mas então, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer diferenciar quem é um amigo que eu posso andar, quem é um amigo que eu posso confiar, quem é um amigo que eu posso conversar, como é que eu vou me comportar diante deles? Será que os meus amigos vão me retirar da presença do Senhor? Porque às vezes, eu mesma, no meu trabalho, em certa ocasião, uma amiga me convidou para sair depois do trabalho e eu falei para ela: olha, eu posso sair durante o horário do almoço. Me chamou para ir ao shopping, eu posso sair durante o horário do almoço, mas à noite depois eu não posso porque eu tenho a minha família. Aí ela me disse assim: é por isso que eu não tenho marido, para não ter que sair, sabe, para não ter que me comprometer, sabe? Já tenho outros amigos que me respeitavam, sabiam que eu tinha minha família e que saíamos durante o almoço, almoçávamos juntos. Então, assim, é algo, o pastor também colocou o Salmo de número 1. O cristão precisa diferenciar isso. Ele coloca, o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios, uma classe de pessoas. Nem se detém no caminho de pecadores. Pecadores, outra classe de pessoas. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, outra classe de pessoas. A gente não pode misturar, fazer um pacote e dizer que todo mundo é ímpio, não. O Novo Testamento usa muito a palavra pecador, muito infiel, mas ímpio é uma outra classe de pessoas. Então, assim, nós podemos ter as nossas amizades, sim. Precisamos ter, como foi bem colocado pelos pastores, mas nós precisamos também ser cautelosos na nossa conduta cristã para que a gente não venha se perder. Entre nós também está o pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, a DIG. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, meus irmãos, todos os nossos ouvintes, e estamos aqui para conversar sobre estes assuntos. Só lembrando uma coisa, como eu cheguei atrasado, não sei o que foi falado, fazer uma colocação que provavelmente ainda não foi feita. Quando a pessoa tem uma experiência com Jesus, ela tem uma experiência com Jesus e essa experiência tem que acontecer dentro dela, algo que acontece dentro dela. Mas a seguir, ela começa a se relacionar com a igreja vai discipular ela. Só que, na maioria das vezes, nós não discipulamos, nós vamos dizer assim, igrejamos a pessoa. Então, nós adaptamos a pessoa à nossa igreja, à nossa denominação. Não existe uma maneira de cristianizar que seja comum a todas as denominações. Então, por esse motivo, nós não estamos cristianizando, estamos devotizando a pessoa. Então, o que acontece é que a pessoa teve uma experiência lá dentro, uma experiência íntima, vamos dizer, na dimensão do sagrado. Mas, a seguir, ela começa a construir uma vida somente do aspecto externo, social. E nesse aspecto, para este aspecto externo, esse aspecto social, ela arrasta toda, vamos dizer assim,
toda a experiência dela que ela teve lá dentro. E a partir daí, o que é que ela vai fazer? Ela vai criar o binômio igreja, mundo, amizade da igreja, amizade lá fora. Ela esquece que ela teve uma experiência para que ela mostre, Deus transformou ela lá dentro, para que ela mostre para as pessoas que já convivem com ela, que aconteceu algo diferente nela, que tem ela o antes dela e o depois dela. Isso é que é importante. E se ela se afasta dessas pessoas, ou se ela se preocupa apenas com a igreja, ela vai, vamos dizer assim, vigiar em se comportar bem diante da igreja e, consequentemente, ela não vai ter tanta preocupação de se comportar corretamente diante das pessoas que não são da igreja, que não sabem o que é ser cristão e não vão cobrar dela. Então, o que está acontecendo no mundo atual é justamente isso. As pessoas têm uma experiência lá dentro, no interior delas, elas, vamos dizer assim, começam a construir a suposta vida espiritual, mas é simplesmente uma devotização, e por causa disso, não há uma preocupação delas em mostrar um crescimento na mudança que ela teve, para que as pessoas comecem a perguntar e comecem a ver que a mudança que ela teve é boa, é positiva, é desejável. Isso não está acontecendo. Aí por isso que a pessoa pergunta: devo me afastar das pessoas? Não, deve se afastar do pecado. Deve se afastar do tipo de mentira que a pessoa vivia e começar a viver a verdade. Para quê? Para que ela sirva de testemunha para os outros. Os outros é que vão ver e perguntar a ela: como foi que aconteceu? Porque as pessoas têm que saber que aconteceu comigo, não foi a igreja que me pegou e fez uma lavagem cerebral que agora estou dando. Não, os amigos que convivem comigo no dia a dia vão ver que aconteceu uma mudança comigo, aconteceu algo lá dentro de mim e que, portanto, é suscetível de acontecer com qualquer um deles. Há esta possibilidade. Agora, se eles vão julgar que eu mudei para melhor ou para pior, aí isso depende de como eu vou ser encaminhado. Se eu começar a ser encaminhado, não, porque vocês têm que se afastar das pessoas, você não pode confiar nos ímpios, então está, vamos dizer assim, quem fizer isso está como se estivesse dizendo: olha, cuidado, que o ser humano que Deus fez foi mal feito, nenhum deles presta, só os que são crentes. Então temos que ter cuidado, porque às vezes acontece isso. Inclusive tem uma frase que a gente já disse tantas vezes aqui no debate, algumas pessoas já disseram que foi Santo Agostinho que falou, outras pessoas já foram outra pessoa, mas ele disse um dia: prega o evangelho em todo o tempo, se possível, com palavras. Sim. Quer dizer, o exemplo diz mais do que isso. É exatamente o que o pastor Derivaldo acaba de dizer, meu caro reverendo Júnior, sobre essa questão aqui do seu destaque. É o primeiro destaque que a gente está discutindo sobre essa questão. Dói o coração imaginar que ela vai ter que se afastar. Ela precisa mesmo se afastar, ou ela tem que ir lá influenciar essas pessoas, como Jesus fez, como o senhor mesmo falou. Jesus foi lá e influenciou as pessoas. Ela não precisa, e na realidade eu acho que ela não deve se afastar. O que está acontecendo aqui, eu percebo que é um confronto entre antigo paradigma, ou seja, evangélico alguns anos atrás e evangélico hoje. Alguns anos atrás o evangélico ele era mais separatista. Ele olhava para as pessoas e discriminava, e se afastava da família e uma série de coisas. Hoje o mundo mudou, né? A nossa própria visão desse relacionamento com as pessoas mudou. A visão das pessoas a nosso respeito também mudou. Então, se ela viveu numa época em que para ser crente era preciso se afastar de tudo e de todos, né? Hoje é exatamente o contrário. Você tem que ser luz no meio das trevas mesmo, você tem que influenciar mesmo. Essa é a proposta. Júnior, o pastor Derivaldo, ele acertou assim, bem, sabe, na mosca, aquele tiro que dá na mosca. A gente tem se equivocado muito, porque a gente não tem ensinado o povo a fugir do pecado, né? A fugir do pecado. E a gente está ensinando muito a fugir dos pecadores, a não se relacionar com os pecadores, quando é exatamente o contrário. Como se nós fôssemos melhores do que eles. Como se nós fôssemos melhores. Essa coisa de, eu sou um cara, agora eu sou cristão, agora Jesus me ama, agora eu vou pro céu, agora eu tenho meus problemas resolvidos, e vocês que se danem. É mais ou menos essa perspectiva que a igreja hoje, para alguns, ela tem. Mas eu acho que você também foi na mosca, porque ela diz assim: eu voltei depois de alguns anos fora. Então, o tempo que ela estava na igreja, talvez fosse esse tempo dessa obrigatoriedade da separação das pessoas. Sem falar que pode ser uma época em que o que alguns crentes faziam? Você saiu da igreja, o que os crentes que eram do seu convívio faziam? Te abandonavam.
não falavam mais com você. Agora tá na mão do inimigo. Te abandonavam, certo? E aí o que acontece? Ela deve ter passado por essa fase de abandono por algum motivo, e ela encontrou nessas amizades um apoio. Muita gente assim. Tem muita gente que sai não discriminando a religião, só mencionando. Tem muita gente que sai da igreja evangélica por algum motivo, problema de relacionamento com alguém, alguma coisa, tá? E depois envereda pelo candomblé, sabe por quê? Porque as pessoas vão lá apoiar, acolher, quer levar, quer estar junto, quer fazer trabalho disso, trabalho daquilo. Então a pessoa encontra um apoio que ela deveria ter na igreja. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, ela deve ter encontrado apoio nessas pessoas, uma amizade mais verdadeira e genuína do que aquelas pessoas que ela considerava amigas na igreja, que no momento em que ela se ausentou por algum motivo, se afastou, caiu, seja lá como você venha chamar isso, essas pessoas deveriam ter acolhido ela. Mas como ser acolhido e apoiado numa igreja que a cada dia ela está priorizando materialismo e individualismo? Exatamente. Como é que a gente vai construir uma ideia de comunidade numa igreja em que o individualismo está se sobrepondo a tudo? Exatamente. Eu sou mais abençoado, Deus olha mais para mim, olha aqui o que eu tenho, olha aqui a bênção que eu ganhei. Então, sem contar o beijinho no ombro dos crentes, né? Você contar aí. Eu acho que está no momento de nós nos conscientizarmos e repensarmos o que significa ser cristão. Por quê? Em Jeremias, Deus fala uma coisa muito séria. Diz: o meu povo fez 2 grandes males. Primeiro, desprezou a mim fontes de água viva, e depois cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. O cristianismo, não sem acusar nenhuma denominação, mas vamos dizer, desde antes da Segunda Guerra Mundial para cá, aqui no Brasil, ele optou por o seguinte: ele desprezou a essência do cristianismo, o amor. Exato. E priorizou o quê? O poder. E o poder me levou ao egoísmo, ao individualismo, ao fisicismo, ao exibicionismo, ao narcisismo. E hoje é o cristianismo que nós temos que ninguém quer corrigir. Todo mundo quer, não, porque nós somos santos, Deus está conosco, nós isso, nós aquilo. Então, nós não vamos nos corrigir enquanto nós nos sentirmos autossuficientes. Ninguém tem coragem de dizer: realmente, vamos ver onde tudo começou, onde foi que nós mudamos. A essência do cristianismo não é o que nós estamos vivendo. A essência do cristianismo é o amor. Nós vivemos querendo ter comunhão com os outros, mas nós andamos num escuro tremendo. Eu vivo fingindo para você, você fingindo para mim, e nós queremos ter comunhão. Igreja, o tempo inteiro, então, temos problemas sérios nesse aspecto. A questão também, além do amor, o que eu vejo muito também é a questão da misericórdia. Algo que eu aprendi muito na minha vida, sabe, irmãos, e que eu tenho levado isso adiante todos os dias, é a questão de olhar para o ser humano com a misericórdia que Deus olha para a minha vida. Sabe, Cid, nós vemos aí na rua, às vezes, você abordado por uma criança, um delinquente, e aí, de repente, você, no meio daquela abordagem, muitas vezes a pessoa age de forma agressiva e eu fico imaginando, às vezes, o que tem atrás dessa criança. Uma mãe que também não tem nenhum princípio, não teve nenhuma formação, sabe? A gente vem numa cadeia, muitas vezes você não dá aquilo que você não recebeu, sabe, Cid? E nós vemos a nossa vida, nós não vivemos no pecado, mas nós somos pecadores, todos são pecadores, todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. Mas nós vemos que diariamente nós temos que clamar ao Senhor, a misericórdia dele, nós temos que falar em oração: Deus me ajuda, mais um dia, graças a Deus eu venci hoje. É assim, você imagina como é a vida daquele que não teve esse princípio, que não conhece a Deus. Então, uma coisa boa é você olhar para as pessoas com esse amor maravilhoso e essa misericórdia que o Senhor Jesus olhou para nós. Eu sempre me lembro daquela passagem de Jesus em Samaria, né, durante o diálogo dele com a mulher samaritana. O que eu acho muito interessante naquela passagem é que os discípulos, eles foram para a cidade, porque era hora do almoço, né, foram prover o alimento, e aí eu imagino na mente deles, eles com aquela discriminação, com aquele preconceito em relação àquelas pessoas, nós temos que nos misturar no meio deles,
sabe? Porque o alimento que a gente quer tá lá nessa cidade. Exatamente. E aí eu fico pensando que muitas vezes hoje a gente tem que saber se conduzir, é óbvio, né? Com cautela sempre, porque se você não conduz, você é conduzido. Se você não influencia, você é influenciado. Então, como foi bem colocado aqui pelo pastor, você tem que estar bem alicerçado, estando bem e fugir do pecado. Não fugir das pessoas. Você tem que apresentar o teu Deus para as pessoas. Eu acho que aí você tocou num ponto para mim que é extraordinário. Há uma passagem bíblica que vai narrar a experiência daquele que a gente continua chamando de endemoniado de Gadara, mas ele é um ex-endemoniado. Ele já né? foi, ele foi endemoniado. Mas tudo bem. Não. Exatamente. Agora, há uma passagem, aquela passagem é surpreendente por algumas coisas. Primeiro, Jesus ouve a oração dos demônios que pedem: Senhor, deixa a gente ir para os porcos. E deixou. Ele atende a oração da sociedade que diz assim: para nós o ser humano vale menos que porco. A gente tem tanto porco que o Senhor está nos fazendo um tremendo prejuízo. Porcos são mais importantes que pessoas para nós. E mesmo assim, eles pediram para Jesus sair dali. Jesus ouviu a oração deles, atendeu a oração deles. O único de quem Jesus não atendeu a oração foi exatamente do cara que ele transformou. Porque ele falou assim: eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus virou para ele assim: não, você não vai comigo. Volte para os seus e conte para as pessoas tudo o que Deus fez na sua vida. Então, essa perspectiva é oração negada. Num tempo que a gente diz que a oração tem que ser respondida do nosso jeito, do nosso modo. Ele teve uma oração negada por Jesus, mesmo assim ele volta e a Bíblia conta que ele então vai fazer o testemunho dele em Decápolis e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo que Deus fez na vida dele. Então não há espaço para um evangelho que exclui as pessoas e que vai aproximá-la de Deus e afastá-las das pessoas, porque Deus não deseja isso. Agora, claro que a gente tem que ter uma perspectiva correta acerca de algumas coisas. Existem lugares que vão me chamar para ir que eu não vou. Eu sei que não devo ir. Eu sei que não devo me misturar. Existem momentos em que eu sei que eu devo dar prioridade a Deus, a minha relação com o Senhor. Eu não vou abrir mão de Deus ser o prioritário na minha vida para o meu próprio prazer e em relação a justificar isso porque eu tenho que conviver com pessoas. Mas eu não posso me afastar das pessoas, porque essas pessoas são carentes de enxergar em mim aquilo que Deus fez na minha vida. Então, essas coisas, elas precisam ser muito bem orientadas, como o pastor Derivaldo também tocou no assunto, um discipulado efetivamente cristão, no sentido do evangelho de Jesus, onde fortalece o ser humano para ser aquilo que ele deve ser, servo. E não ser aquele cara chefe, líder, aquele cara que domina, mas o cara que está pronto e disposto a oferecer a sua própria vida em serviço daqueles que estão à sua volta. E ela está aqui e vai falar. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. Eu não falei voz do além, viu? Tava indo bem, né? Mas eu tô falando que eu não falei. Ele não resiste, ele não consegue. Eu tô falando que eu não falar. Falei. Então vamos pra frente, né? Vamos lá. Você já abriu mão aí de alguma amizade porque essa amizade estava te levando pra longe de Deus? Por telefone, 84% dos nossos ouvintes disseram que já abriram sim, e no nosso site 77% deles também. Não é mole não, tem muita gente que deixou mesmo de ser amigo de outras exatamente por causa disso. Agora tem pra você ver, tem alguns depoimentos dos nossos ouvintes já aqui pela internet, no Facebook da rádio. Eu tive que parar, gente, por um momento, porque elas não queriam aceitar a minha conversão, que eu teve que parar de falar e tal, porque não queriam aceitar a minha conversão e ficavam debochando do evangelho. Então ficou muito difícil pra mim, mas eu sempre dei testemunho a elas e eles também, diz o nosso ouvinte aqui. Outro ouvinte: eu tenho familiares que não são crentes e participo de festas. É assim que eu mostro a diferença, porque eu não fiquei antipática só porque eu sou crente. As pessoas erram nisso e dizem que crentes são antipáticos por se afastarem das pessoas. Outro ouvinte: seguinte, amizade deve haver respeito. Outro ouvinte diz assim: no entanto, depende dos casos, gente. Eu acho que depende muito dos casos. Se as pessoas são amigas de verdade, a crença de cada uma delas não as farão se separar. Amigos respeitam a felicidade dos outros. E uma segunda opinião: conheço sim pessoas que, assim que conheceram, disseram que eram cristãos, disseram que eram cristãos. Como é que é, gente? Entretanto, essas pessoas, para permanecerem no grupo, em nenhum momento tomaram posição de cristão em relação ao mundo. Ao contrário, apoiam determinadas ações e opinam
e opiniões, aliás, que não combinam com os princípios cristãos. Quer dizer, as pessoas acabaram se moldando ao ensinamento de outras para fazer parte e ser aceita pelo grupo. A pergunta, que também é o destaque aqui do pastor José Derivaldo: quanto uma amizade pode influenciar a nossa vida espiritual? Meu caro pastor. Olha, isso depende do meio que a pessoa está inserido. Existem determinados segmentos da nossa sociedade, determinadas comunidades, que as pessoas vivem uma vida de maneira tal, o modo, os valores das pessoas e as práticas de determinados grupos de jovens, por exemplo, que se a pessoa se converteu, ela mudou realmente por dentro, ela não consegue ficar ali. Isso aí existe. Existem determinadas amizades que elas são baseadas, eles só se reúnem para fazer coisas erradas. Então só se reúnem para fazer coisas erradas. Quer dizer, numa dessa o cara que quer mudar de vida não vai ficar. Ele não tem condições. Por quê? Eu conheço grupos que eles só se reúnem para na sexta-feira, para eles para cair no adultério. Então a pessoa se converteu, claro, ele pode se reunir com ele, estar ali com ele, quando todo mundo partir para o pecado, ele vai ter que ficar na dele. Fazer a sua decisão. Então, afirmativo, ele vai ter que mostrar que houve mudança dentro dele. Existem também pessoas se reúnem para coisas erradas. Então, são pessoas que têm amizades, participam de determinados grupos, que só estão reunidos para praticar o erro. E coisas erradas, coisas violentas, pecados violentos. Então, nesse aspecto aí, podemos dizer que é um tipo de amizade que é prejudicial. E a pessoa vai ter que ser radical. Quando você está no meio, que é um meio que, vamos dizer assim, tem comportamento radical, quando você muda, você tem que mostrar mudança radical. Porque senão não houve efeito dentro de você. A mudança que vamos dizer assim, que aconteceu com você, não foi forte a ponto de mudar você. Se você tem comportamento radical, quando você muda, você também é radical na tua mudança. O problema, Cid, é que a gente muda numa situação dessa, pastor, e a gente se coloca imediatamente na posição de juiz. A gente sempre andou com o pessoal, sempre fez tudo que eles faziam, não considerava errado, e depois que você se torna crente, você se converte, você passa a já julgar as pessoas que estão fazendo isso. As pessoas dizem: olha, mas você até ontem estava aqui com a gente. Então a situação é a seguinte: nós não podemos impor padrão de vida cristão para quem não é cristão, tá? Então você não vai mais andar no mesmo caminho que você andava antigamente, certo? Agora você tem que entender também que isso tem que ser feito em doses homeopáticas para as pessoas poderem compreender a sua mudança. Você não pode se colocar na posição de juiz, você não pode exigir que as pessoas sejam como você, porque elas não têm a mesma fé que você, e você precisa esclarecer. É claro, mas esclarecer a mudança, entendeu? Entendendo o que o pastor Derivaldo, o que você está dizendo, eu vou entender. Vamos dizer que eu seja um Mauricinho da Zona Sul, da Zona Oeste, na Barra da Tijuca, que saía de madrugada no meu carro com os outros meus amigos para poder incendiar mendigo, ou para poder bater em prostituta ou em travesti. Então essa era a minha atividade de madrugada dos meus colegas mauricinhos, novos ricos ali da região. E tal. Aí eu saio e aí eu encontro com Jesus, Jesus transforma a minha vida. É claro que eu vou continuar estando com eles para influenciá-los e dizer para eles que eu não faço mais aquilo, porque entendi que aquilo é uma coisa que não dá para fazer, não está certo, mas eu não vou sair com eles para cometer essas barbaridades. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que ter essa coerência, mas eu vou continuar falando com eles, mostrando a transformação, e se houver uma ruptura, nunca partirá de mim, partirá deles. A convivência, ela continua, só que o local e a forma é que vai ser modificada. Mas você, é o que eu digo, se sentar na roda dos escarnecedores for a mesma coisa que deixar de conviver com pessoas, Jesus, ele jogou o rolo do salmo fora, porque ele não fez isso. Tá? Então, sentar na roda dos escarnecedores não tem nada a ver com deixar de conviver com pessoas. Sentar na roda mas está ligado à prática. A prática. Aliás, esse é o destaque, inclusive, do pastor César, que diz isso. Vou atrelar esses dois destaques. O destaque do pastor José e o destaque do pastor César. O destaque do pastor César: andar com não crentes é o mesmo. Seria o mesmo que assentar na roda dos escarnecedores? Qual a diferença entre essa coisa, a amizade influenciando a vida espiritual, e assentar-se na roda dos escarnecedores? Quer dizer, andar com não crentes
quisesse sentar na roda dos escarnecedores, só para eu entender, o que são os escarnecedores? O que é essa roda de escarnecedores? São pessoas, vamos dizer assim, né? Não dá para você ser tão pontual no esclarecer isso, mas vamos dizer que são pessoas que vivem a vida olhando de uma maneira muito pejorativa e sempre aquela coisa de não acrescentar nada. Você sabe quando você está conversando com pessoas, mas aquilo você levanta dali é como se você tivesse gastado um tempo enorme e aquilo não acrescentou, não edificou, não falou nada, não trouxe nada de positivo para você. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu não posso estar na prática daquela situação e não me relacionar com aquelas pessoas. É o que o Júnior acabou de dizer. Não é que eu não vá estar com as pessoas, não é que eu não vá estar conversando, me relacionando, até tendo amizade. O que eu não vou fazer é praticar a mesma coisa que eles praticam. Então é nessa perspectiva. Agora, se a gente parar para pensar no Salmo de verdade, nós vamos entender o seguinte: andar o caminho dos ímpios hoje não quer dizer só ímpios fora da igreja. Tem muito ímpio dentro da igreja. Não se deter no caminho dos pecadores não tem a ver só com pecadores que não são religiosos, mas muitos pecadores que estão no meio e no nosso arraial. E não se assentar à roda dos escarnecedores não tem a ver só também com pessoas que não praticam o evangelho na sua fé devocional. Ela tem a ver com gente que está na própria igreja e que tem uma vida de escarnecedor pior do que talvez as pessoas do próprio mundo que não têm uma devoção direta como a evangélica. Então, muitas vezes nós estamos sempre jogando para quem está fora está lá no mundo. E a gente está esquecendo que no nosso meio, no meio chamado cristão evangélico, há pessoas que são ímpias porque praticam impiedade, pecadores porque não se arrependem e se mantêm na sua prática de pecado, e escarnecedores porque têm uma vida que na verdade não acrescenta nada à vida de ninguém. Cid, esse salmo é muito interessante. Nós temos aí duas pessoas nesse salmo, certo? Nós temos a figura do justo e a figura do ímpio. Essas são as pessoas. Esse salmo é um salmo que era usado na época como renovação de aliança com Deus. Então ele está retratando o que seria uma vida de impiedade e uma vida de justiça. E a escolha é a vida de justiça, que renova a sua aliança com Deus. Então vamos lá, o primeiro versículo é um versículo que apresenta estágios. O significado das palavras, o que a gente chama lá de paralelismo, né, é o mesmo. Ímpio, pecador e escarnecedor significa a mesma coisa em estágios diferentes, tá? Então vamos lá, o ímpio. Ímpio é aquele que não crê em Deus. Esse é o ímpio. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se ele faz isso, é porque ele também não crê em Deus, ele é ímpio. O ímpio, ele é pecador. E o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que na sua pecaminosidade, ele prejudica os outros. Ele zomba dos outros, ele maquina o mal dos outros. Está lá em Provérbios 1 isso. Há um conselho para que você não se associe ao próximo para maquinar o mal do outro. Conselho do pai para filho. Então perceba, são estágios. Você vive longe de Deus. Você, por isso, está na prática do pecado. E você acaba prejudicando o próximo com a sua atitude pecaminosa. Esse é o escarnecedor, esse é o escárnio, é um pecado que vai além do prejuízo de si mesmo, pessoal, vai atingir outras pessoas. Então, que figura é essa que está aí? Ele está dizendo, olha, o justo, ele crê em Deus. O justo, ele não vive na prática do pecado. E o justo, ele não prejudica o seu próximo com a sua pecaminosidade. Então o justo, ele é um homem bem-aventurado. O ímpio não é assim, mas o justo é. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem muitas pregações que enfatizam isso, né? Esses estágios. Você anda, você se detém e você acaba sentando. A gente vê pregações enfatizando isso. Mas aqui o significado ele é o mesmo. Em estágio diferente, mas o significado é o mesmo. O ímpio é escarnecedor, o ímpio é pecador, o pecador é ímpio e o escarnecedor
tá tudo junto. É uma forma de você gradativamente ampliar a atuação, o efeito, o significado de uma frase que você tá usando ali. Da escada de sucesso, que hoje é muito conhecido no meio cristão, essa seria a escada do fracasso, né? É para baixo esse negócio aí. Irmão, é o seguinte, é o seguinte, tem muita gente que está nos ouvindo e cada um está nos ouvindo, então vai aprender com o que nós estamos dizendo. Então vamos entender. O Salmo é escrito para a comunidade de Israel. Era escrito ou para a Eretz Israel ou para Kahal Israel. Então vamos entender isso. Eu não sei se para nós, talvez usando os termos hebraicos não tenha muito significado, mas vamos ver. Que eu me lembro bem ainda, na Septuaginta, ela usa a expressão anomos, hamarteus, e tem outra expressão mais forte, que é para escarnecedores. O que ele está dizendo? Ele usa a expressão realmente andar, parar e sentar-se. Então ele está mostrando gradações, realmente assim como faz com as palavras, os adjetivos aí. Só lembrando uma coisa, que ali era para a comunidade de Israel, era para um carral que ele estava se referindo. Então, nós hoje, quando pregamos isso, nós geralmente comparamos pra com fora. O mundo, para fora. E não é. Aquilo é escrito para um carral. Dentro do carral existem pessoas que são os anomos. Não sei, não há tempo para nós explicarmos como é que vamos dizer assim, o pensamento helênico entendia e fazia diferença entre essas palavras. Mas existia diferença. Usava-se muito nos evangelhos a expressão anomos, hamarteus e outro que é trazido como publicano. Não estou lembrado com a palavra grega que é usada para isso aí. No final das contas, então, isso acabava virando aquele cara que não levava nada a sério, não tinha compromisso com nada. O anomo seria o quê? Dentro do carral. É a pessoa que não tem sensibilidade ao pecado. O hamarteu é o indivíduo que comete o pecado. É o que comete o pecado. Uhum. E o escarnecedor é aquele que zomba vamos dizer assim, do sagrado. Zomba da regra correta. Por que ele zomba do sagrado? Porque ele tem a consciência cauterizada. Isso aí vamos dizer assim, é um nível de irreligiosidade bem profundo. Agora, não esqueçamos que ele está falando, o Salmo é para um carral. Eu também compreendo dessa forma que o ímpio está muito relacionado àquele que comete impiedade. Você vê que no Antigo Testamento existe muita relação dessas pessoas que cometiam impiedade, não tinham nenhum temor de Deus, eram totalmente inimigos, opositores do Senhor. Os pecadores são aqueles que vivem na prática do pecado. E hoje a gente vê que tem uma diferença. Todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática de pecado. E Jesus veio para tratar justamente os pecadores. E os escarnecedores são aqueles que zombam. Existem muitas pessoas hoje que você vai conversar com elas e você vai expressar Deus, e elas já entram com zombaria, já entram colocando, né, Deus de uma forma totalmente pequena. E assim, esse tipo de pessoas, não dá para você se relacionar, sentar num grupo de pessoas para falar mal de Deus. Você, como cristão, é só sua abordagem culta, né? Sua abordagem culta, você ouve a pessoa, claro, vê qual é o viés filosófico da pessoa e a partir daí você argumenta com inserção. Mas se você não conhece aquele viés que a pessoa está usando, seja humilde. Olha, eu não tenho condição de argumentar com você em relação a isso. Agora, se eu tivesse conhecimento disso aí, eu poderia te dar uma opinião bem forte, que eu tenho convicção. Pensar só no escarnecer como zombar, né? Porque escarnecer, a palavra já está dizendo aí, é uma pessoa completamente controlada pela carne. Então é nesse sentido do escarnecer. Vamos supor, o escarnecedor para Paulo seria quem? Não tem um texto lá falando sobre isso, mas seria quem? Seria aquele que pratica as obras da carne. É totalmente controlado pela carne, né? Esse é o escarnecedor. E como ele é controlado pela carne, e aí a carne tem a cobiça, tem a lascívia, tem uma série de coisas que acaba influenciando a vida do outro. Quem tem o fruto do Espírito, certo? Acaba abençoando o outro. Mas quem pratica a obra da carne, quem é escarnecedor, acaba prejudicando o outro também com as suas ações. Então não é só mas zombar, eu mais entendo profundo. Que nesse texto ele tem muita conotação de zombaria também, para aquele contexto ali. Mas o importante foi o que o pastor colocou. No geral,
né? É um grupo de pessoas que, no geral, são coisas que causam nocividade à nossa vida, né? Que a gente tem que tomar, tem que ter muita prudência para se relacionar, né? Se você já se converteu, se você anda com Cristo, se você é uma nova criatura, você vai andar com as pessoas as influenciando, mostrando para elas que você é uma nova criatura, que você tem o amor de Deus na sua vida, que você é uma pessoa diferente, e quem não te amar vai se afastar de ti naturalmente. Isso aconteceu muito na minha vida. A maioria das pessoas que conviviam comigo na minha adolescência, depois que eu entreguei a minha vida para o Senhor e comecei a caminhar com Ele, muitas pessoas se afastaram naturalmente da minha vida. Hoje, já mais madura na fé, porque no início a gente não tem maturidade para saber lidar com as pessoas. Hoje, já mais madura, eu faço questão que esses amigos estejam comigo. E eles também fazem questão da minha amizade. E pedem para que eu ore por eles. Então, assim, a gente vai criando até um amadurecimento. Deixa eu lhe contar uma coisa de hoje, por exemplo. Se eu não estivesse aqui, se eu não tivesse o meu compromisso aqui, eu estaria num café, num encontro com uma amiga minha de infância que é agnóstica. E a gente mantém amizade. Não é impossível se relacionar com pessoas que até descreem da possibilidade de uma relação sua com Deus. Ela não consegue, mas quando a gente vai vivendo e a pessoa vai enxergando você, ela vai vendo assim, poxa, talvez seja possível. Essa é a prática da vida, né? Então, se eu não estivesse aqui, estaria com ela, me relacionando com essa pessoa que é um amigo de infância. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, mas não pode de maneira nenhuma fazer rupturas radicais por conta de uma pseudo-santidade, que na verdade senão ninguém vai querer imitar a gente também. Né? Só se Deus der uma experiência. Exatamente. Não adianta você mas querer. Como é que a pessoa vai ter experiência se de repente a pessoa que traria a experiência para ela fica contrário, que não chega, bate de frente com ela, não ia querer. Sabe também, qual o problema, né? Por isso que é tua amiga, né? A nossa realidade de hoje é que a gente está preferindo ganhar o debate e o argumento do que ganhar as pessoas. Esse que é o grande problema. Tem aqui algumas considerações do ouvinte. Tem até um ouvinte perguntando aqui, até achei interessante a pergunta dela. Me explica então, por que Jesus não quis encontrar com a mãe e os irmãos? Quando ele estava pregando, alguém falou para ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com você. Ele disse, meu irmão, minha mãe e meus irmãos e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Eu entendi essa passagem de que devemos nos afastar de quem não faz a vontade de Deus. O ouvinte entendeu isso. Agora tem uma outra pergunta que é mais ou menos parecida com isso. Só temos que tomar cuidado quando dizemos que Jesus andou com os amigos de Tiago. Eu não me lembro de vocês terem falado nada disso aqui não. Que nós temos que continuar andando sim com os que não servem a Deus. A pergunta é, qual o propósito de se querer andar com essas pessoas? Jesus era chamado de louco e outras coisas mais. No entanto, ele tinha um propósito a cumprir. Acima de tudo, tinha um ótimo testemunho. Então, devemos repensar, sim, algumas amizades. Por exemplo, vamos falar sobre esse assunto. Devemos repensar algumas amizades, já falamos sobre isso aqui. Que não é em todo canto que a gente tem que andar com os nossos amigos, porque isso vai criar um problema. E essa questão para essa nossa ouvinte perguntando, que ela entendeu a passagem dizendo que não devemos andar com quem não quer fazer a vontade de Deus. Poxa, a mãe e os irmãos de Jesus não faziam vontade de Deus? Olha, é uma interpretação completamente equivocada do texto. Primeiro, que em nenhum lugar o texto diz que Jesus não atendeu a sua família. Tá? Em nenhum lugar o texto diz isso. Ele só igualou as pessoas que faziam vontade de Deus com a família dele. Minha família também. Quem diz são alguns pregadores. O texto não diz que ele não atendeu a família. O texto diz que ele se aproveitou da situação para dizer que aquelas pessoas que estavam ali também eram o quê? Pai, não era a família dele. Ele diz isso, mas agora não diz que ele não atendeu a família. Até porque, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que Maria participou do ministério de Jesus. Você vai ver os irmãos deles participando do ministério. Tiago foi o líder lá em Jerusalém. Então a gente tem a participação da família. E outra coisa, Jesus, como primogênito, ele tinha o poder de decidir a hora que tinha que parar e falar com a família. Isso não é grosseria, não, querido. Isso é a cultura da época. Ele decide a hora que vai embora, ele decide o que a família vai fazer, ele decide o destino dos irmãos. Ele era o primogênito. José já estava morto. Quem mandava no pedaço era ele. Culturalmente era isso. Nas bodas de Caná, há essa também má informação, interpretação sobre quando Jesus vai se dirigir à sua mãe e a mãe fala assim, olha, acabou o vinho. Ele vira para a mulher, que tem eu contigo e tal. O pessoal interpreta como se fosse um coice na mãe. É verdade. Não foi nada disso, não. Uma questão cultural, no momento até ele sendo homem, estando ali, começando a sua maioridade no ponto de vista da sua autoridade, da sua autonomia. E pela cultura daquele tempo, ele tinha que dar as costas para falar.
E o texto não menciona isso. Os homens, quando uma mulher se dirigia para eles ficavam de costas para a mulher. Era desonroso encarar uma mulher. Sim, que pode, né? Coisa séria. Tem um ouvinte que diz assim, gente, olha, esse debate está servindo muito para mim, porque é uma dúvida que eu tenho. Eu voltei há 2 meses para a igreja e eu não quero me afastar dos meus amigos que não são evangélicos, porém acho que eu preciso me fortalecer. A minha mãe diz que eu tenho que me afastar de tudo e eu não concordo. Eu acho que agora mesmo que eu tenho que estar perto desses meus amigos, e diz a nossa ouvinte. A outra ouvinte vai e fala assim, eu acho que não precisa se afastar não, mas tem que vigiar, para que você seja influenciadora e não influenciada. Destaque da missionária Kátia. Por outro lado, como é que eu vou ganhar os meus amigos para Jesus se eu não estiver onde eles estão? Olha, Cid, eu quero endossar tudo que foi dito aqui pelos meus irmãos, ficou tudo muito bem claro. Nós não precisamos se afastar das pessoas, nós precisamos se afastar do pecado, quero deixar isso aqui bem claro para todos. Nós precisamos influenciar os nossos amigos, sim, precisamos estar perto deles, amá-los, mas não praticar as mesmas práticas que eles praticam. E principalmente, se eu não conduzo, eu sou conduzido. Então vamos analisar bem quem é que vai conduzir a situação, para que caminho eu estou sendo levado, para que a minha amizade não esteja maculando o meu relacionamento com Deus. O único problema da amizade é a mácula do relacionamento com Deus. Se não houver mácula, é um relacionamento estritamente saudável. É importante, porque também tem uma situação dessa, e vai tocar numa classe aí que está muito efervescente na nossa sociedade. Alguns anos atrás, um rapaz homossexual se converteu na nossa igreja e ele frequentava bares de homossexuais. E aí ele expressou para mim, César, eu queria voltar lá nesses bares e falar de Jesus para as pessoas e dizer, eu falei, vem aqui primeiro, fortaleça-se na escritura, solidifique a sua fé, construa uma base estruturada, e aí, se você quer ir lá e revelar Jesus, mas também você tem outros lugares para que você pode revelar Jesus a partir dessa transformação que você teve, a partir dessa experiência que você teve com Deus. Até hoje ele é um homem firme, um líder na igreja do Senhor, um homem que tem um testemunho poderoso em Deus e conseguiu. A gente tem que ter cuidado. Eu era isso, então eu converti hoje, amanhã eu já quero estar lá de novo. Tem que ter cuidado, porque é o princípio que o pastor falou, discipulado. Você precisa conhecer e aprofundar a sua fé. Temos que respeitar o ciclo humano. O psiquismo humano leva 7 anos para se despir de uma cosmovisão e adquirir outra cosmovisão. Então temos que respeitar o ciclo humano. Foi assim que Deus fez. Então nós temos que perder esse imediatismo. Converteu já. Só se for um caso especial. Conheci uma pessoa que era dançarino, dançava como mulher numa boate e era garçom também. Ele se converteu, Deus mudou o corpo dele. Mudou o corpo dele. Ele casou, hoje ele tem 6 filhos, já todos rapazes. Meu Deus! E ele continuou trabalhando de garçom, sem nenhum trajeto feminino. Não sobrou nada. Deus tirou. Nesse caso aí, é um caso especial. Eu conheci outro caso especial, que o indivíduo tinha botado silicone e Deus tirou. Ele gritava. Que Deus acho que não esqueceu da anestesia, né? Ele gritava, ele conta o testemunho, ele gritava. Aquela mão veio nos seios dele, nas nádegas, tirou o silicone. E depois ele correu pro banheiro, dormiu depois disso, umas 12 horas, ele acordou desesperado, correu pro banheiro, estava cheio de barba. Então, isso aí é um caso especial. Isso é um caso especial. Mas, não sendo assim, vamos respeitar o ciclo humano. A pessoa chega numa igreja, ele tem isso aí, ele quer se libertar. Mas acontece que nós começamos a colocar ele em evidência. Se você pega uma pessoa com essa susceptibilidade e você coloca sempre ele em evidência, você não vai curá-lo. Você não cura uma coceira coçando. Não, parece que vira um ponto turístico na igreja. Fulano de tal é ex isso, ex aquilo. Se é ex, já acabou, gente. Pois é, como se nós valorizássemos o pecado. Em detrimento do testemunho de transformação. Aí o indivíduo chega para contar e conta aquele monte de vamos dizer assim, de abruras que ele fez. No final, que ele não sobra mais tempo de bobagem. De abrura, depois diz: Jesus me salvou. Então a conclusão fica... Ô Cid, eu queria falar sobre as entrelinhas, né? Que é interessante no texto. Eu queria dizer o seguinte: as boas conversações corrompem os maus costumes. É o contraponto. Essas são as entrelinhas, né?
As boas conversações corrompem os maus costumes. A interação, Cid, ela vai acontecer. E a interação, ela vai gerar uma certa reciprocidade. O que é isso? Quando eu convivo com o outro, assim como eu estou influenciando ele também está me influenciando. Tá? Só que você que tem uma bússola que diz para você aonde você deve seguir, você precisa filtrar para saber se essa influência está te levando ou não para o caminho certo. Então você filtra aquilo que te leva para o mal. Tá? Nós não somos separatistas. Os cristãos medievais, eles eram separatistas, queriam viver em mosteiros separados para não se influenciar, não se contaminar. Não toca em mim, não olha para mim. O que a gente precisa voltar a entender é o que está lá na oração de Jesus, a oração sacerdotal, né, que foi chamada assim. Ele diz assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, ele envia para o meio de lobos, como ovelhas. Então, é ovelha, não é lobo. Mas qual é o lugar que ele colocou você? No meio dos lobos. Então, entenda, Jesus jamais desejou que os discípulos fossem retirados do mundo. Muito pelo contrário. O que ele queria é que nesse mundo eles tivessem uma vida santificada na verdade, certo? E principalmente livre do mal. Ela voltou, gente boa. Ela voltou, sem falar de música, hein? Vamos lá. Pesquisa 93. Sem falar de música, Marcelo, porque tem uma música que fala sobre isso. Ela voltou e tal, ele voltou, sei lá como é que é, mas não vou falar disso não, tá? Marcela Bastos, bom dia, ela voltou. Eu ia falar bom dia de novo, ela voltou. Certamente não é do meu tempo, então como vamos assim, lá, Marcela? né? Como assim não é do seu tempo? Você falou É clara a diferença. Ela falou, não foi, pastor? Mas aí falou. foi uma outra. Não, Porque o pastor Marcela, tá falando... não tenta consertar, vai ficar tempo. pior. Sua idade. Então, você já abriu mão de alguma amizade porque ela estava te levando para longe de Deus? Subiu aqui, tá? Por telefone, 86% dos nossos ouvintes disseram que sim, e no nosso site se manteve 77% deles. Não é fácil não, gente. Eu queria pedir, pastora Kátia, por favor, pastora Kátia, pastora, por favor, uma palavra para essa nossa ouvinte, vamos encerrar dando uma rodada aqui, o conselho para essa nossa ouvinte que ainda tá meio sem saber o que fazer. Agora não, acho que ela já sabe um pouquinho do que fazer, depois tudo foi dito aqui, mas uma última palavra para essa nossa ouvinte. Que você coloque o seu coração diante do Senhor em oração, porque ninguém melhor do que Ele para conhecer o teu coração, conhecer o teu pensamento. É tão bonita ela colocar que ela não abre mão mais de ficar longe do Senhor, ela não quer mais ficar longe do Senhor. Eu acho que isso é lindo e Deus sabe disso. Que o Senhor venha, que ela em oração possa expressar o que ela expressou para nós ao Senhor, pedindo a Ele que Ele a direcione para que a vida dela tenha uma mudança precisa para que ela possa influenciar aqueles que ela ama. Pastor José Derivaldo. Olha, endossando o que a pastora Cátia falou, nós temos que encher primeiro a pessoa que numa situação dessa nossa ouvinte, encher a mente de conteúdos bíblicos, da verdade. Porque quem muda o nosso comportamento são os nossos conteúdos psíquicos. Então a pessoa encha a mente dela da Bíblia Sagrada. O grande problema de hoje, nós temos muita fraqueza no nosso comportamento, que hoje nós temos também, vamos dizer assim, pouca absorção de conteúdos da verdade. Então leia muito a Bíblia, leia muito a Bíblia. Não se incomode se não está entendendo. Leia, encha-se da palavra da verdade. Amém. Reverendo Júnior, obrigado, queridão, pela sua presença. Palavra para o ouvinte. Bom, em primeiro lugar, bem-vindo de volta, né? Fico feliz pela sua decisão de retornar à palavra, retornar aos caminhos do Senhor. Em segundo, querido, todos nós precisamos de mais convicção, fé, mente renovada, dedicação integral a Deus, compromisso com a praticidade da palavra e bom testemunhos do de fora. É isso que transforma vidas, tá? E não simplesmente se afastar das pessoas. A gente precisa amar os nossos amigos como eles são, e entender que o verdadeiro amigo, ele aceita a gente como a gente é. E ele nos levanta até quando nós discordamos dele ou eles discordam de nós. Que Deus abençoe você e vá em frente. Amém. Pastor César. Bem, eu diria para essa nossa querida o que Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo. Em primeiro lugar, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, sofre as aflições como bom soldado de Cristo que milita.
E viva a sua vida mesmo, na fé do Cristo, como já disseram aqui, enche a sua vida da pessoa do Senhor, se relacione com Ele, deixe com que as pessoas vejam, olhando para você, vejam a imagem do Cristo, conforme Paulo escreve aos Romanos. E aí, não se preocupe tanto o periférico com as questões aí de se relacionar ou não, porque as pessoas estarão vendo Jesus na sua vida e você não vai estar cedendo aos pecados, porque você vai ter vencido pelo poder da palavra de Deus na sua vida. Amém. Gente, eu oro incessantemente a Deus e parece que Ele não me ouve. As coisas não mudam e na maioria das vezes acontece exatamente o oposto do que eu pedi. Por causa disso eu fico desanimado e fico em dúvida quanto à oração. Se Deus já sabe todas as coisas, do que vai adiantar eu orar então? Deus responde a oração de acordo com o tamanho da fé? Orações em conjunto surtem mais efeito que um clamor solitário? Quais os passos para se ter uma vida de oração capaz de mover a mão de Deus? Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Amanhã não, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Agradecendo muito aqui a presença da missionária Cátia Regina, do pastor César Carvalho, pastor José Derivaldo, reverendo Júnior César. A gente vai encerrando o nosso debate de hoje. Queria pedir hoje, por favor, a missionária que nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate de hoje. Já está por aqui a poderosa, gigantesca Rosane Félix, talentosíssima e linda Rosane Félix. Vai ter que pagar o que deve hoje, hein? Pois é. E Posso dar um recadinho um segundo? Claro que sim, claro que sim. Daqui a pouco ela começa aqui, o pedido tocou. Por favor. Um segundinho, queria dar um recadinho que nesse final de semana, domingo, segunda e terça, dia 7, 8 e 9, o Campo Missionário está em muita festa. Nós estamos fazendo aniversário de 8 anos. Eu gostaria de convidar todo o povo de Deus, amém? Amém. Para entrar no site www.campomissionario.com.br. Fica na Rua Capitão Cruz, número 700, em Cordovil, tá? Para que possa entrar em contato conosco e estarem celebrando a alegria do Senhor que tem sido nossa força, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te louvar de todo o nosso coração por esses momentos maravilhosos que passamos na tua presença, Senhor. Eu aprendi tanto aqui nessa manhã, Senhor. Todos os dias é uma surpresa para mim. Todos os dias o Senhor tem preparado um banquete para aqueles que te temem, aqueles que te amam. Senhor, agora nesse momento eu quero colocar diante de ti, ó Deus, a vida dessa ouvinte que teme ao Senhor. E assim como ela, tantos outros ouvintes têm temido ao Senhor, expressaram através de mensagens, Senhor, através de palavras, ó Deus, o seu temor. Que o Senhor venha ensinar a cada um de nós, que possamos andar em humildade na tua presença, que possamos andar em união. Também quero colocar, Senhor, os enlutados diante de ti nessa manhã, aqueles que estão cativos, Senhor, aqueles que ainda não conhecem a verdade que nós conhecemos. Quero colocar a vida dos nossos amigos queridos nas tuas mãos, que possamos todos, Senhor, um dia estar reunidos na glória contigo, Senhor. Assim nós choramos, já gratos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.